de novo em tuas mãos. Aleluia. Recaio em tua graça. Amamos a tua presença, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Te adorar, Senhor. Enche o teu lugar. Recaio de novo em tuas mãos. Nesta manhã, Recaio em tua graça. um ambiente de poder, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, Libera quebrantamento de espírito. acharei conforto em teu Tu és bem-vindo amor, aqui, Espírito. pois eu sei que és Tu és bem-vindo aqui, aquele Espírito Santo. que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pai, eu sei que o Senhor já está aqui. Por isso, move-se, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, neste lugar, trazendo sobre nós a cura das nossas dores, a dores, Senhor, dos traumas, Senhor, das decepções. Libera, Senhor, a paz. Enche-nos, Senhor, da Tua presença e do Teu Espírito. Só pra te adorar. Toca, Espírito Santo. Eu vivo. Toca, Espírito Pra Santo. te adorar, eu Toca. vivo, eu vivo Toca e nós só sejamos pra quebrantados ti. pelo Teu amor e pela Tua graça. Foi pra isso que eu nasci, Senhor. Tira toda a dureza, Pra te Senhor. adorar, eu Tira vivo. toda a natureza nossa Pra te humana. adorar, eu vivo, eu vivo Coloca, Senhor, só na pra Tua ti. realidade, Senhor. Nos coloque na Tua realidade, Senhor. Pra te adorar, eu vivo. Nos tire Pra dessa te realidade, adorar, Senhor, dos eu nossos dias. Eu vivo só Nos tira, pra Senhor, ti. dessa realidade dos nossos dias. Só pra te E nos adorar. coloque na Tua realidade, Senhor, na eternidade. Eu vivo. Nos coloque, Senhor. Nos coloque, Senhor, no padrão do céu e não no padrão da terra, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Pra te adorar, eu Nós queremos viver o padrão do céu, Pra te Senhor. adorar, eu vivo. Que seja aqui nessa só terra, pra ti. como é no céu, Senhor. Pra te Ei, enche, adorar, eu Espírito Santo. vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Tira tudo de nós Meu Jesus. e coloca tudo do Senhor em nós. Pra te adorar, Não é o que eu quero, vivo. Senhor. Pra te adorar, É o que o Senhor quer. eu vivo só pra ti. Não é do meu jeito, Senhor, é do seu jeito. Não é na minha força, é na tua Toque mais força. puro, amor mais seguro do mundo. Libera, Senhor, libera o nosso espírito Toque mais puro, amor para mais ser seguro. tocado pelo teu Espírito, Senhor. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro. Aleluia. Glórias a ti, Pai. O toque
Obrigado, toque mais Senhor. puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pai, nós queremos ser livres. Pra te torna adorar livres. eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Nos torna, Senhor, livres. Declare a Ele. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Glória a Deus. Pra te adorar. Aleluia, Senhor. Bom dia, amados. Graça e paz. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai. Enche, Senhor, este lugar, Pai. Que a tua glória, Senhor, que a tua glória enche esse lugar, Senhor. Ser livres, queridos. Às vezes, nós falamos de liberdade. Ser livre não é sobre um lugar, queridos. Não é sair de um lugar. Ser livre não é fazer tudo aquilo que nós queremos, do jeito que queremos. Ser livre é você estar no mesmo lugar e não carregar nenhum peso, não carregar nada. Ser livre é você viver a vida, não do jeito que nós queremos ou achamos, mas do jeito que é feito como o Senhor fez lá no princípio. Quando o Senhor fez no jardim do Éden, o Senhor deixou Adão livre. O Senhor disse: de tudo que tem aqui, você pode desfrutar. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que é você poder estar num lugar e você poder desfrutar de tudo? Isso é ser livre. Mas aí o Senhor disse assim: olha, só que lá no meio tem algo, e daquilo lá você não toca. Mas o Senhor não estava tirando a liberdade dele. O Senhor só estava dizendo: você vai viver num ambiente que você é livre, mas existem algumas coisas que não diz respeito a você. É assim que vive nessa terra, queridos. É isso que o Senhor está nos ensinando. Nós somos livres para desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou. Não é daquilo que o mundo está nos dando. E parece que nós só somos felizes quando nós somos realizados no mundo.
E na verdade, o mundo nunca vai nos satisfazer. A alegria do mundo é momentânea, é aparente só. É aquele momento que você fica talvez feliz com algo que está acontecendo ou que aconteceu. Mas quando você está na presença do Senhor, quando você está em Deus, tudo que acontece ao seu redor e em você te torna livre. Não te torna um prisioneiro. Mas durante anos, nós fomos um prisioneiro de um sistema e de uma religião. Não foi Deus que nos prendeu, não foi a palavra que nos aprisionou. Foi a religião. A religião que nos tornou escravo dela. E o que é pior, ainda somos ainda. Existem ainda muitas coisas religiosas em nós. Existem muitas coisas que nós queremos fazer ou vamos fazer e por não se sentir livre em Deus, nós somos impedidos de nós mesmos de fazer algumas coisas e de viver algumas coisas. E por isso nós julgamos. Temos uma imensa capacidade de julgar as pessoas. Não por aquilo que elas são, mas pelo aquilo que a religião nos fez. E eu me lembro do apóstolo Paulo, um homem de um conhecimento muito grande. Paulo era um mestre da ciência. Paulo, ele entendia de tudo. Por isso ele foi encarregado de ser o líder de um grupo de extermínio. Mas quando Paulo se encontra com a realidade de Deus, ele consegue entender que a realidade dele era totalmente diferente. Que aquilo que a religião havia ensinado a ele, que aquela prisão que ele estava. E aí ele chega num ponto da vida dele, quando ele olha, quando ele faz uma autoanálise. Quando ele para de olhar para fora. Quando ele para de olhar a situação. E começa a olhar para dentro dele. E quando ele olha dentro dele, agora ele começa a ver uma outra realidade. Ele começa a ver a realidade daquilo que Deus é e quer. Eu imagino Paulo diante de um espelho, olhando para si. E naquele momento, então, ele diz: tudo que eu sei, tudo que eu conheço, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que me ensinaram, eu posso considerar hoje como um esterco, como algo sem valor. E aí ele chega à seguinte conclusão, que ele diz: agora eu cheguei num ponto que eu não vivo mais, porque a minha vida e o meu viver não tem mais significado. Ele entendeu que a vida não tinha mais sentido, e que a partir daquele momento, então, ele disse: Cristo é que está vivendo em mim. Ele parou de viver a realidade dele, aquilo que ele estava vendo. Paulo passou por muitos momentos e por muitas situações difíceis. Paulo saiu das condições de perseguidor para ser perseguido. Paulo sofreu. Paulo era um homem que estava na prisão, e mesmo na prisão, os grandes reis, os grandes homens temiam ele. Ainda que ele estivesse preso, queridos.
Ainda que ele estivesse dentro de uma prisão, ele estava sendo temido pelos homens poderosos desta terra. Porque agora Paulo não tinha só o conhecimento natural, agora ele também tinha um conhecimento sobrenatural. Agora tudo aquilo que Paulo tinha, que ele coloca diante dele, diante da situação, e ele diz, olha, eu entendi. Ainda que eu morra hoje, para mim isso seria um grande lucro, algo imensurável, porque eu já não vou mais morrer em mim mesmo, agora eu vou morrer em Cristo. Queridos, isso é o que a religião deveria nos ensinar, isso é o que a igreja deveria ter nos ensinado, mas a igreja só se preocupou em nos colocar como escravos dela, como pessoas que vinham e se tornavam dependentes da igreja e não de Cristo. Porque se eu for na igreja, eu vou ser abençoado. Porque se eu for na igreja, Deus vai fazer algo por mim. Quando Jesus veio, havia uma única intenção em Jesus. Jesus só tinha uma intenção. Jesus não tinha nenhuma outra intenção. Nunca teve outra intenção. A única intenção de Cristo aqui na terra foi resgatar o homem. Foi tirar o homem dele mesmo, da sua própria natureza. Porque na nossa natureza, nós nunca vamos conhecer Jesus. Nunca vamos saber quem Ele é e a forma em que Ele falava. Porque a própria Bíblia nos diz que as coisas de Deus é loucura para os homens. Não há entendimento. Porque as coisas do Senhor, as coisas espirituais, elas nunca serão entendidas na carne. Elas sempre serão entendidas no Espírito. Porém, se você quer conhecer Deus, se você quer saber algo sobre Deus, não é naquilo que você sabe ou que você está vivendo. Não é na sua natureza. Não é no seu conhecimento ou no seu entendimento. Mas é no espiritual. Se você não se tornar espiritual, você nunca vai compreender de verdade. Mas o homem sempre quis entender Deus na natureza dele. Por isso que em determinados momentos, quando Jesus falava de duas formas. Ele falava em parábolas. Ele contava histórias. Por que é que ele tinha que fazer isso? Porque ele precisava ensinar os homens a entender e tirar deles a religião, para que eles começassem a entender o que de fato ele estaria falando. Porque o reino sempre foi uma loucura para os homens. E Jesus não veio falar de coisas que não fosse o reino dele. Jesus não teve outra intenção senão vir e resgatar o homem de volta. Para levar, para habitar o céu, queridos. Não foi para habitar a terra. Enquanto os homens nos ensinaram a criar tesouros na terra, por isso eles não entendiam. Quando o Senhor dizia, não junteis tesouro na terra, porque a terra, a traça e a ferrugem vai comer, vai corroer. Mas que o vosso tesouro seja juntado no céu, onde ninguém pode tocar. E o que é que nós fizemos e fazemos durante todo o nosso tempo, queridos? Vê como a mentalidade nossa, muitas vezes, ela é muito
complexa. Não sei se é bem essa palavra, mas como ela é difícil. Nós já aprendemos isso dos nossos próprios pais, que nós precisamos trabalhar, guardar para a nossa velhice. Olha só, quando você é jovem, você trabalha e gasta toda a sua energia, para que você guarde para o final. Só que quando você chega no final, você começa a gastar tudo que você guardou, para tentar continuar prolongando a sua vida e seus dias. É como se você estivesse juntando algo para eternizar a terra. O homem sempre quis eternizar a terra. A terra não eterniza, queridos. Ela não é eterna, ela é momentânea. Ela é por um tempo, por um período. A vida aqui na terra tem prazo de validade. E vai chegar uma hora que a validade dela vai vencer. E vencendo, nós não poderemos habitar mais nela. Seremos recolhidos. E no que nós estamos gastando o nosso tempo e a nossa energia? No que? Aonde é que nós estamos dedicando todo o nosso tempo, toda a nossa energia, todo o nosso esforço a amar e adorar a Deus, a servir ao Senhor? Não, mas Deus tem tempo. Deus tem tempo. Dá para esperar. Vai chegar uma hora, queridos, que não vai dar para esperar. Os homens daquela época, eles tinham o templo como um lugar sagrado, onde se eles estivessem bem com o templo, significava que eles estavam bem com Deus. E foi isso que nós vivemos durante anos. Se nós estivéssemos bem com a igreja, nós estaríamos bem com Deus. Durante anos, eu acreditei nisso e vivi isso. Eu queria que os meus filhos estivessem dentro da igreja, porque se eles estivessem dentro da igreja, tudo estaria resolvido. Na verdade, durante muitos anos, nós tiramos de nós mesmos o direito ou a responsabilidade de educar e ensinar. Porque o filho não era para estar na igreja. O filho é para estar na presença de Deus. O problema é que a gente sempre convidou a pessoa para estar na igreja e nunca para estar em Deus. E aí o que acontece, queridos? É o que está acontecendo nesse tempo. Que o sistema que nos prendeu durante anos, hoje já não consegue mais prender. E muitos estão se perdendo no meio do caminho. E muitos vão se perder ainda no meio do caminho. Sabe por quê? Porque eles acreditaram que a igreja era a solução de tudo. E que se eles estivessem bem com a igreja, eles estariam bem com Deus. Não foi assim, filho? Durante anos você não acreditou nisso? Que quando você estava na igreja, estou falando isso porque é uma conversa que nós tivemos, que se ele estivesse bem na igreja, ele estaria bem com Deus. Mas quando ele não estava bem com a igreja, ele não estava bem também com Deus. E ele não conseguia nem ir na igreja. Até o dia em que ele entendeu que estar bem é estar com Deus, vivendo aquilo que você vive naturalmente. Porque foi para isso que Deus criou o homem. Mas o sistema nos aprisionou. Essa mensagem de hoje, eu não estou dizendo contra a igreja, eu não estou pregando contra a igreja, nada, queridos. Mas eu estou querendo que você entenda que talvez você esteja tão preso a algo que você não consegue ser livre para Deus, para ouvir a voz de Deus, para
ouvir aquilo que o Senhor está falando contigo, porque muitas vezes Deus fala com você e você nem sabe. Quantos anos Deus não falava comigo e eu ficava assim, será que é eu ou será que é Deus? Eu não tinha nem certeza de quem era. Parecia que era uma voz estranha. Não vou fazer isso, porque acho que isso é minha vontade, acho que é da carne. Quantas vezes eu não ouvi isso? Quantas vezes eu não disse isso para mim e impedi Deus de fazer muitas coisas na minha vida? Porque eu acreditava muito mais na minha própria religião do que na palavra do Senhor ou na voz do Senhor. Nós somos congregacionais, queridos. Entendam isso. Nós precisamos congregar. A igreja é um lugar aonde nós nos encontramos. Mas não para que a igreja nos dê a diretriz de como nós vamos viver, mas ela nos ensina a estar em Deus. E nós viemos na igreja, não é para receber, é para manifestar. Muitas pessoas estão na igreja para receber, porque eles foram instruídos a serem pedintes, porque eles precisam de alguma coisa. Olha para Deus como se Ele pudesse dar alguma coisa. Não que Ele não possa, Ele pode dar tudo. Pode fazer tudo. Mas não como um empregado meu, me dar a hora que eu quero, a hora que eu preciso. A hora que eu estou necessitado, eu faço tudo. A igreja ensinou isso. Não, você está precisando, faz jejum. Começa a fazer a campanha de oração, faz corrente. Junta os irmãos aí, todo mundo começa a orar, um interceder. Não que não exista isso, queridos. Eu não estou dizendo contra, eu estou dizendo que talvez nós aprendemos de uma forma errada. É muito importante que no momento de luta você interaja com o irmão. Irmão, por favor, olha, estou passando por luta, dá para orar por mim? Vamos orar junto? Dá para você orar aí da sua casa junto comigo? Dá para você no seu momento de intercessão lembrar do teu irmão aqui que está terrivelmente passando por lutas? Para que Deus me dê o entendimento do que é essa luta, porque essa luta é porque o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa e eu talvez não estou entendendo. Mas eu preciso entender, e eu entendendo, eu não vou sofrer. Sabe por que você sofre no momento da luta? Porque você não entende aonde Deus quer te colocar, a posição onde Deus quer te levar. Por isso, se nós nos tornarmos obedientes, não questionadores, não, por que Deus? Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que fazer assim? Nós já vencemos esse tempo, esse período, queridos. Se Deus falou, faça. Porque se você não tiver fé suficiente para entender que é Deus que está falando com você, que Deus é esse que você está servindo, que Bíblia é essa que você está acreditando, que eu dou muito mais valor à voz do diabo do que à própria voz do Senhor, que eu acredito que é o diabo que está falando comigo e que não é o Senhor que está falando comigo. Ah, mas pode ser a minha carne. Pode sim, enquanto você não se tornar aquilo que o Senhor quer de você. Porque o dia que você começar a obedecer a voz do Senhor, você não vai mais ser enganado. Se você estiver fazendo exatamente como Ele tem falado, da forma que Ele tem falado e que você entende que é Ele, não tem como ser enganado. Lembra uma certa vez que eu perguntei para o Senhor, no monte, eu disse, Senhor, como é que eu vou saber que é a Tua voz? Como é que eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo? E aí Ele me disse, no meio de um monte de pessoas, quando o seu pai te chamava, você sabia que era o seu pai, era a voz do seu pai? Eu falei, sim. Ele falou, então,
Quando seu pai te chamava, ele tinha um jeito peculiar de te chamar. Como é que ele te chamava? Meu pai apenas assoviava. E eu já sabia que era ele. Eu poderia estar aonde estivesse. Às vezes eu estava jogando bola. Andrete, às vezes eu estava jogando bola. Eu escutava o assovio do meu pai. Eu saía do campo correndo e ia para casa para perguntar: o que é, pai? Não, eu só queria saber onde você estava. Aí eu voltava e ia lá jogar bola. Eu tenho um jeito peculiar de te chamar. O pai tem um jeito. Os meus filhos sabiam quando eu estava chamando que eles estavam longe. Eu também assoviava, mas o meu assovio era diferente do meu pai, mas eles sabiam qual era o meu. Outras pessoas poderiam assoviar, mas eles identificavam qual era o meu. E quando eu assoviava, eles saíam também de onde eles estavam e iam lá. O que foi, pai? Eu só quero saber onde você está. Ah, estou em tal lugar, então tudo bem, pode voltar, pode ficar lá. Às vezes o Senhor está te chamando, não é porque Ele quer, Ele só quer saber aonde você está. Se você disser aonde você está, Ele vai saber que você está num lugar seguro, que está tranquilo. E eu disse: então tudo bem, Senhor, então eu sei que eu vou saber identificar a sua voz no meio da multidão, porque eu preciso ter afinidade com a voz do Senhor, falar com Ele e ouvir Ele. Isso é intimidade, queridos. Isso você só conhece na intimidade. Uma certa vez o Senhor estava diante deles pregando ali, e Ele olhou para a igreja, para o templo, e Ele disse assim: esse templo, se ele for derrubado em 3 dias, eu levanto ele. Imagina, queridos, aqueles homens religiosos tentando entender o que Jesus estava falando. Eles estavam achando que Jesus estava falando de parede. Jesus não estava falando de parede, Jesus não estava falando da igreja lá, Ele estava falando da igreja aqui. Ele estava falando sobre Ele. Vai chegar um dia que isso aqui vai cair, mas em 3 dias eu levantarei. Talvez aqueles homens tentando entender aquela loucura e dizendo: nós levamos décadas, anos para levantar esse templo, como que Ele sozinho vai levantar em 3 dias? Eles não entenderam nada. A religião não permitiu eles entenderem nada. Está vendo porque determinados assuntos que o Senhor está falando conosco, tratando conosco, nós levamos tempo para entender. Porque o Senhor não está falando ao meu respeito, ao seu respeito. O Senhor não está falando da minha situação, da sua situação. Mas como nós estamos presos às nossas questões, à nossa situação, nós não entendemos. E levamos dias para entender. E às vezes esses dias são amargos. E aquele dia em que a gente tem uma tristeza que a gente não sabe. Mas é porque nós estamos tentando entender o que o Senhor quer falar conosco. Porque nós estamos querendo entender Deus naquilo que nós estamos vivendo, nos nossos dias, nos nossos momentos. E o Senhor não está falando nada sobre a terra. Jesus nunca falou nada relacionado à terra. Jesus não veio para nos ensinar a viver na terra. Jesus veio para nos ensinar a viver no céu. Jesus não veio para nos ensinar a conquistar na terra. Jesus veio para nos ensinar a conquistar no céu. E nós insistimos em querer catar as coisas de Deus e adaptar às nossas situações, à nossa vida, à nossa história de vida. E ainda ter a petulância de algumas coisas estar dando certo, a gente olhar para o céu e dizer: Deus está me abençoando.
Aqueles homens não entenderam. Jesus não estava falando da igreja construída pela mão deles. Ele estava falando dele. Vai chegar o dia em que eu vou, como igreja, eu vou ser quebrado. Mas no terceiro dia eu vou levantar ela muito mais poderosa do que era antes. Por isso a glória desta casa será maior do que a primeira. Quantas vezes esse versículo eu não peguei para mim e disse nos momentos de luta, não sei, talvez vocês nunca fizessem isso, eu estou dizendo que é meu, talvez só eu fiz isso. Quantas vezes de luta, passando aquela miséria, passando aquela coisa angustiada, e de repente eu pegava o versículo e falava: ah, Deus falou comigo, agora eu vou me levantar e agora eu vou ser melhor. Aquilo que Deus vai fazer é maior do que Ele já tinha feito, então a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. E eu lá esperando tudo acontecer, as coisas melhorarem, a situação ficar melhor. E achando que estava assim com Deus, ó. Deus está falando comigo. Quantas vezes não peguei versículos para benefício próprio, para satisfazer aquilo que eu estava vivendo. Religião, queridos. Porque não entendia o que o Senhor estava dizendo. Quando o Senhor estava dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o Senhor nunca esteve falando sobre terra. É sobre a glória. É sobre a segunda casa. É sobre o céu. É sobre estar morando com Ele. A glória lá com Ele será muito melhor do que a glória que nós estamos vivendo aqui. Se aqui está bom, se aqui está perfeito, lá será muito melhor. Mas não, nós estamos insistindo nisso. A igreja está insistindo em ficar dando autoajuda para as pessoas, ao invés de rasgar a ferida e de curar a ferida, fica passando aqueles sprayzinhos, gelol, né? Só para tirar a dor momentânea. E as pessoas continuam perebentas, com inflamações internas, queridos. As pessoas continuam doentes na alma. Está livre na carne, está limpo na carne, está talvez curado na carne, mas a alma está dilacerada, destruída. Porque a igreja não tem coragem de pegar o bisturi de Deus e de cortar a carne para curar a alma. E aí fica com palavras superficiais, dizendo: não, querido, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, glória! E o povo porque vai ser melhor amanhã, queridos. Aí a pessoa começa a viver o amanhã, esquecendo de viver o hoje. Aí quando é amanhã não dá certo. Aí nós temos uma pessoa em depressão, angustiada. Aí amanhã nós temos uma pessoa desiludida, dizendo: a igreja me enganou. A igreja mentiu para mim. O pastor disse que o Senhor ia ser comigo. Pastor, o senhor ontem falou, mas irmão, é porque você não tem fé. O duro é que a pessoa fala isso e depois não tem coragem de olhar para ele e dizer assim: meu irmão, me perdoa porque eu te enganei. Porque eu deveria ter falado para você que a única esperança é Jesus. E que você precisa esperar em Jesus. Porque o tempo não é seu, o tempo é dele. Porque o seu tempo nunca vai bater com o tempo dele. Porque você quer as coisas imediatas. E Jesus trabalha no eterno, não no imediato. Mas vai demorar. Por que vai demorar?
porque o seu relógio está adiantado do relógio de Deus. Você só quer aquilo que te satisfaz momentaneamente. Nós sempre estamos buscando coisas que vai nos satisfazer naquele momento. E aí no dia seguinte a gente está buscando outra coisa para nos satisfazer naquele momento. Quando nós deveríamos viver para a eternidade, para o que é eterno. Sabe por que nós não trabalhamos? Porque o eterno demora. Mas você precisa entender que o eterno também não tem fim. Não tem fim. João 8,36. Vocês acharam que eu não ia ler a Bíblia? Nós vamos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É dessa liberdade que eu estou te dizendo. Quem é que vai te libertar, querido? De tudo isso, dessa prisão, desse lugar aonde você está ali. O Filho, Jesus veio para te libertar. O que é estar livre não é sobre um lugar, é sobre uma prisão, querido. É sobre estar preso em algum lugar. Não é sobre um lugar. Eu para ser livre eu tenho que estar lá fora. Eu estando lá fora eu estou livre. Quantas pessoas não vieram para a igreja e ainda não vêm? E aí ele ouve dizer que, agora eu sou crente. Agora eu não bebo, agora eu não fumo, agora eu não faço isso, não faço aquilo e não faço aquilo outro. Aí ele tem um lugar dentro da igreja, e dá para ele um lugar. Aí ele tem uma posição. E porque ele tem uma posição, agora ele começa a se sacrificar. Por quê? Porque agora a briga dele é com aquilo que ele não venceu ainda, com aquilo que ele não pode fazer. Dá para entender isso? Aquela briga eterna que você fica brigando. Não, mas eu preciso vencer e você não